Olá, começamos mais um Banzeiro dos Famosos. Eu sou Glaucia Alencar e eu estou com Paulo Rabelo. Voltamos com mais um episódio para vocês que estão acompanhando a gente durante essa semana. Ontem foi feriado e voltamos nesta sexta-feira para falar sobre o mundo dos famosos, né, Glaucia? Isso, a gente começa o programa de hoje falando da Juliette, né? Que ela teve aí que se desfazer de um trabalho por qual ela foi convidada para ela ser a dubladora de uma princesa. Olha só, gente, que oportunidade bacana, né? Ela em uma entrevista no canal do GNT, no programa Saia Justa, ela falou sobre a vez que ela foi convidada para ela ser dubladora e dublar aí uma princesa. Eu acho que o sonho de várias garotas é ser uma princesa, é dublar uma princesa na questão do trabalho, né? Dublar, você dar a sua voz para uma princesa é muito significativo. E a Juliette falou que ela perdeu esse trabalho, porque ela recebeu esse convite, que ela não... Obviamente ela não falou de quem veio, nem qual seria o personagem, mas ela revelou que ela ficou muito emocionada quando ela recebeu o convite, mas quando ela chegou lá, disseram que ela tinha que aliviar o sotaque nordestino dela. Olha só, né? Ela ficou muito chateada e ela teve que recusar aí o papel, e uma outra pessoa ficou no lugar dela, uma pessoa com sotaque neutro ficou no lugar dela, e ela revelou também que ela foi sim assistir o filme depois que ele estreou nos cinemas e ela chorou do começo ao fim porque poderia ter sido ela, né? Olha que bacana, como a Glaucia acabou de dizer, é o sonho de muitas atrizes também, né? Isso. E para deixar claro também que ela deixou enfatizado que ela também não era atriz, mas também aí acabou mexendo com os sentimentos da Juliette, que realmente, né, ela tem um sotaque bem carregado do Nordeste, né? Você falar desse jeito realmente é a cultura da Juliette, né, Glaucia? Sim. Né? E foi graças a isso que ela chegou onde ela chegou, né? Exatamente. A Juliette é uma mulher brasileira do Nordeste. E engraçado é que ela também disse o seguinte, Glaucia, né? Ela chorou muito, né? Ela até citou a menina da favela, lá de Pedregal, Campina Grande, né? Conseguir uma oportunidade de dublar, mas quando ela soube que tinha que neutralizar a voz, né? O sotaque dela, isso mexeu aí com os sentimentos da Juliette. Eu acho que mexe até com a gente, né, Glaucia? Imagina. Com certeza, né? Cada pessoa tem uma forma de falar diferente, né? Entendeu? Ainda mais no nosso país, que é um país tão diversificado, dividido em 27 estados. Então, todos os nossos estados têm a sua própria identidade, cada região tem a sua própria identidade. E vale lembrar que o sotaque da Juliette fez ela ser a Juliette, né, gente? A gente não pode deixar de falar que a Juliette é um fenômeno da internet. Não tem outra palavra pra gente descrever a Juliette. Ela é vencedora do Big Brother. Qual foi a edição dela? Foi em 2021. 2021. Ela foi assim, o BBB tava mal das pernas, tava sem audiência alguma. Veio a versão da Juliette logo quando eles iniciaram a participação de pessoas famosas. Isso. Juliette entrou como camarote. E ela já foi logo de cara duramente atacada pelos outros participantes pela forma com que ela falava, só por ela ser nordestina. Verdade. Isso foi muito mal visto aqui fora, gerou um movimento de união muito grande por parte da torcida. E claro, né, Juliette saiu aí dessa história toda como uma grande vencedora. E pra quem achou que a Juliette ia ganhar o BBB, ia ficar por isso mesmo, depois ela ia sumir, tá aí. Juliette tá na mídia até hoje, é uma cantora, ela tem boas relações atualmente, conseguiu fazer fortuna, conseguiu fazer uma carreira bacana, né, aí namorando agora. Ela falou em entrevistas recentes que ela conseguiu realizar o sonho dela, pelo qual ela entrou no BBB, que seria dar casa para os parentes dela, para a família dela, deixar todo mundo da família dela bem encaminhado para ela poder seguir o rumo dela. Ela conseguiu. Isso é para poucas pessoas. Ela nunca passou por nenhuma polêmica que fizesse ela perder prestígio, né? Verdade. Eu acho que a Juliette realmente é um fenômeno aí, e não, depois de que teve Juliette no BBB, não teve mais ninguém no mesmo nível que ela, não teve. E lembrando, você que quer fazer inscrição, vai saindo um pouco da bolha, legal. Que as inscrições do Big Brother estão abertas, né? Algumas regiões. Porque a Juliette também, uma curiosidade, Glaucia.
Juliette fez 3 vezes a seletiva Big Brother Brasil. Olha só. Ela não desistiu. Como a Glaucia disse agora há pouco, ela é um fenômeno. Realmente foi uma grande revelação. Continua sendo a mesma Juliette, humilde, simples, entendeu? Carismática, né, Glaucia? Isso. E quem sabe eu até vejo assim, a Juliette chamar ela de Glaucia. Até vejo a Juliette como uma grande apresentadora futuramente, assim, da própria Globo também. Que ela tem um carisma muito brasileiro, né, Glaucia? Isso, é verdade. E ela também sempre cita muito sobre a questão família, né? Ela sempre quis ajudar a mãe, né? E a irmã, ela sempre cita também sobre a irmã que ela perdeu, né? Quando era mais nova, a irmã mais nova. E então a gente percebe o quanto que essas coisas aqui realmente mexem com a Juliette, porque a Juliette é brasileira, né, Glaucia? É, brasileira. Ia ser um máximo a gente ter uma princesa com sotaque brasileiro, sotaque nordestino, falando temudo. Eu particularmente acho um sotaque muito gostoso de ouvir. E eu acho que não teria problema nenhum, ia ser uma representatividade enorme aqui pro público brasileiro que consome muito cinema, né? Verdade. E ainda falando desse programa, né, na mesma entrevista aí que a Juliette deu, a Bela Gil também estava lá. Olha. E ela falou um pouco sobre o tratamento da irmã dela, né, que é a Preta Gil, que está nos Estados Unidos, fazendo um novo tratamento pro câncer dela, né? A Preta Gil, ela enfrenta um câncer coloretal, que já tá atingindo todo o intestino grosso e o reto. Ela teve que, inclusive, ela teve que amputar o reto para continuar o tratamento, porque o câncer já estava se espalhando por outras áreas. É um quadro bastante delicado, né? E a Preta Gil, como a Bela falou, ela emocionou. Foi um vídeo, assim, que viralizou nas redes sociais, porque foi muito emocionante ela falando da irmã dela, dizendo como elas têm uma diferença de idade de 10 anos, então a Preta Gil é a irmã mais velha e sempre tratou da irmã, da Bela, como se a Bela fosse a bonequinha dela, né? E agora, nessa fase, o papel foi invertido, a Bela que está cuidando da Preta, né, gente? Sim. E ela emocionou porque ela falou chorando da irmã dela, do amor que ela tem pela irmã dela, que tá enfrentando aí todo esse tratamento, que quem sabe, quem já passou por isso na família sabe que é um momento muito difícil, então acho que foi por isso que as palavras da Bela Gil emocionaram tanta gente e o vídeo dela falando da Pretinha viralizou e a gente espera que a Preta consiga sair dessa vitoriosa, né? Verdade. Toda a nossa solidariedade, todo o carinho também pra Preta Gil e que se recupere, né, Glaucia? Que Bem, né? Realmente um assunto muito delicado. A gente estava até comentando aqui nos bastidores. E acho que a gente tem que... fica até sem palavras, né, Glaucia? Verdade. Esse assunto. E falando agora de coisa boa, vamos, né? Eu tava comentando, eu comentei aqui nos bastidores que o nosso programa de hoje tava meio pesado, né? Umas notícias pesadas, mas agora vamos falar de coisa boa, que é a Mariana Rios, que conseguiu engravidar, gente. Ela que aí tem 39 anos, ela estava compartilhando com os seguidores dela toda a caminhada, a jornada dela para ela conseguir ter um bebezinho aí com o marido dela, que é o economista João Luiz Diniz Dávila. Eles dois queriam muito ser pais. Ela sempre compartilhou com os fãs essa jornada dela, que ela fez fertilização in vitro, e aí ela passou por uma torção no ovário, aí teve que fazer de novo, mas no final das contas deu tudo certo, ela conseguiu engravidar. Ela fez um vídeo lindo, gente, pra postar nas redes sociais comemorando o momento dela, já com a barriguinha bem grande, aparecendo bastante, usou o Salmo 23, né, tudo posso naquele que me fortalece. Olha. E foi um vídeo muito emocionante, o momento foi muito bem recebido, virou um dos assuntos mais comentados no Google Trends, que são os assuntos que estão sendo mais falados ali ao longo do dia, no Brasil e no mundo. E a Mariana Rios ficou no Brasil como um assunto mais comentado na tarde de ontem, depois de ela ter revelado essa informação muito maravilhosa aí, né, gente? Que fofa. Mariana Rios, tá até comentando com a Glaucia, acompanho ela desde o tempo da Malhação, né? É uma grande atriz brasileira também. Ela tem quem acompanha ela nas redes sociais, ela fala muito sobre
sobre superação, sobre você enfrentar a adversidade, né? Sempre com a cabeça erguida. E por isso que eu achei que interessante ela ter colocado o Salmo 93, como você acabou de dizer. Pode até falar de novo, Glaucia. Pra você que tá em casa, ela Glaucia vai falar como é o É aquele Salmo. tudo posso tudo naquele que me Olha só fortalece. que lindo, né? Isso combina com a Mariana Rios. E, nossa, a gente deseja todo o carinho pra ela. Ela merece uma grande Primeiro atriz. baby, gente. Primeiro Deve baby. ser deve estar sendo super aguardada a chegada dessa criança aí, né? Uma criança que realmente ela muda todo ali o ambiente de uma casa quando o bebezinho chega, muda tudo, os problemas já não importam mais, só importa aquele bebezinho ali. Verdade. Então que vem aí uma nova fase aí pra Mariana Rios Verdade. e o João Luiz aí, que é o maridão dela. E agora a gente também vai falar de uma coisa meio triste, né? Ontem tivemos aí a perda de um grande ator, que foi o Francisco Cuoco. Faleceu aí aos 91 anos, né? Faleceu aí na companhia da família. Ele estava internado há cerca de 20 dias no Hospital Albert Einstein. E aí ele faleceu devido à falência múltipla de órgãos, né? Realmente ele aí descansou, né? 91 anos muito bem vividos. É uma perca da teledramaturgia brasileira, é uma perca muito grande, porque ele tem mais de 60 anos de carreira, gente. Ele era galã da Globo, não se fazem mais galãs como antigamente, inclusive, né? Então ele, Francisco Cuoco, olha só, o Tony Ramos, também aquele lá que era da novela Rei do Gado também. São muitos atores. São muitos atores que são da mesma... Tarcísio Meira, que são todos ali da mesma geração, que são os grandes galãs das novelas, né? São os nossos reizinhos da dramaturgia brasileira, né? Eles que abriram as portas pra galera que tá aí hoje em dia, né? Pra Cauã Raymond, Pachá e Suede. Antes desses boys aí existirem, já tinha o Francisco Cuoco trabalhando muito e tendo ali, ocupando o espaço de realmente sou galã, e é isso, gente. E é isso. É até interessante o que a Glaucia acabou de citar. Você que quer ser ator, você deveria se inspirar nesses grandes artistas, né, Glaucia? Porque eles são os grandes da televisão. São uma raiz, né? A raiz da televisão, entendeu? Vocês têm que pegar essas referências desses grandes atores que a Glaucia acabou de falar aqui, né? Isso. Né? E, cara, é igual no teatro, né? No teatro a gente sempre também pega uma referência de um grande ator do teatro, e eles aqui são grandes atores da televisão brasileira, né, Glaucia? Exatamente. Ele começou a atuar nos anos 60, gente. Olha, se eu não me engano, posso estar bastante equivocada, mas o Francisco Cuoco já atuava quando a TV ainda era preto e branco. Caramba! Olha nossa, só. Que interessante. Curiosidade, né? Olha. Ele atuou na Selva de Pedra, Pecado Capital, O Astro, que foram novelas, assim, que abriram caminhos mesmo para TV investir em novela. Era novidade, na época era tudo novidade, e eram novelas muito boas, e não tinha nada do que existe hoje em dia no ramo da atuação, não existia. Então eles estavam ali fazendo história, construindo do zero todo esse mundo aí de atuação. Então, como o Paulo falou, é um povo para que você quer ser ator, estude esses atores da antiga geração. Tem que estudar os dos novos, claro, mas a raiz brasileira tá toda na história desse povo, como o Francisco, que tem mais de 60 anos de carreira. A última novela dele, se não me engano, foi em 2017, não faz tanto tempo assim, e ele trabalhou duro até aí onde ele pôde, né? Foram 91 anos muito bem vividos. Ele deixou 3 filhos, que são o Rodrigo, o Diogo e a Tatiana. Tatiana, inclusive, conseguiu vir visitar o pai dela no Brasil, porque ela mora em Londres. Ela conseguiu vir ao Brasil, visitar o pai dela. Graças a Deus, viu ele em vida ainda, né? Mas agora ele partiu para descansar aí, se Deus quiser, nos braços do Senhor, né? Isso mesmo, mano. Eu fico até sem palavras, digamos assim. É uma perda muito difícil mesmo. Aí vários famosos estão prestando suas homenagens, né? E essa, enfim, infelizmente, é uma sexta-feira aí dolorida aí para os parentes dele. Vocês podem... nós temos uma editoria só de famosos, onde vocês podem buscar aí atualizações sobre como vai ocorrer o velório dele. O velório dele vai ser aberto ao público, então quem
quiser ir, nós temos uma matéria lá na nossa editoria de Famosos e TV que vai estar explicando aí para as pessoas que não são daqui de Manaus, né? A gente também tem, a gente também transmite para todos os estados, então quem tá, né, em São Paulo ou no Rio de Janeiro, se eu não me engano, vai ter o velório hoje e vai ser aberto ao público, então quem quiser prestigiar aí esse grande ator vai poder ir. E a gente volta na semana que vem falando sobre mais coisas boas pra vocês, né, Paulo? Com certeza. Muito obrigado a todos vocês que estão em casa. Continue acompanhando os próximos banzeiros. Paulo Rabelo e Glaucia Alencar, tá bom? Aqui no site também do Portal da Holanda. Lembrando que este ano o Portal da Holanda completa 20 anos de sua existência na capital de Manaus, do Amazonas. O maior portal de notícias da Amazônia, né, O Glaucia? Amazonas todo lê. Aqui. Beijos e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.